E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. E agora vamos voltar aqui com Cyberpunk TCG. Novamente, eu já trouxe outro... E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. E agora vamos falar sobre Cyberpunk TCG. Aqui trazendo algumas atualizações extremamente importantes sobre como que você pode... E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e agora vamos aqui falar sobre Cyberpunk TCG atualizando as regras do jogo. Nesse final de maio nós tivemos aí uma live stream que foi bastante importante com um dos game designers e o que ele foi falado foram 3 mudanças em suas regras extremamente impactantes. Então, antes de qualquer coisa, eu queria começar com um disclaimer gigantesco aqui sobre a questão de mudanças de regras. É normal que jogos tenham mudanças de regras, principalmente na fase em que o TCG de Cyberpunk se encontra. Porque o jogo estava numa fase alfa, tanto que o que estava sendo vendido dele ou disponibilizado, vendido ou não, né? Vendido e disponibilizado é o Alpha Kit, que eles chamaram, que já trouxe aqui no canal, fazendo uma análise do Alpha Kit, que é basicamente 2 decks de 30 cartas, cada um ali com 27 cartas para você usar, com 3 lendas, algumas mecânicas e a questão dos dados. E agora o jogo está migrando para uma fase beta. Então é como se eles fizeram um produto demonstrativo, um produto teste, e inclusive disponibilizaram o PDF para quem quisesse imprimir. E foi o que eu fiz. Eu tenho todas as cartas lançadas até agora do jogo, porque eu fiz proxy delas para jogar em casa, para aprender e entender mais do card game, que é uma coisa bastante interessante. Então, aqui já fica a dica. Caso vocês queiram jogar, aqui no canal tem mostrando o site que vocês jogam, que vocês podem jogar no simulador, mas caso vocês queiram jogar com algum amigo no tabletop, vocês podem pegar os PDFs dos Alpha Decks ali e fazer uma impressão, cortar as cartas, colocar no sleeve e jogar. Funciona muito bem. Inclusive eu fiz isso com outras cartas também que foram disponibilizadas e eu vou fazer isso para ir testando todas as cartas, porque eu me interesso bastante pelo tema. Então, eles estão testando bastante o jogo, recebendo feedback dos jogadores e mudando. Então, como eu falei, estamos numa passagem de alfa para beta do jogo. E agora, em junho, pelo que eles falaram, nós teremos diversas revelações de cartas, que vai ter 179 cartas diferentes a coleção. Também vamos ter reveladas ali, possivelmente algum deck, alguma coisa assim, e muitas novidades aí do jogo. Mas agora, balanceamento, mudanças nas cartas e etc, já que o produto não foi lançado, né? Então você tem que lançar o produto mais redondo possível para, por exemplo, não acontecer igual o Riftbound, que você lança uma carta e tem que fazer retail de uma carta lançada física. Isso é uma dor de cabeça para quem joga, desgraçada. Então eu acho que o TCG de Cyberpunk, ele tá encaminhando muito bem nesse quesito. Ok, vamos agora falar sobre a questão das mudanças de regras, que foram 3 pontos extremamente importantes, né? O primeiro deles, eu vou acompanhar pelo artigo publicado lá no blog do Cyberpunk TCG. Eles estão mudando. A primeira coisa é a mudança na estrutura do turno. O que isso quer dizer? Se você pegar a versão alpha, eu tenho um vídeo que explica as regras, tá? Mas eu vou passar basicamente por cima. Você vai ter algumas etapas do turno bastante travadas, digamos assim. Então, você poderia, primeira coisa, comprar uma carta, rolar uma gig, que é um dos dados que você tem, e ali você vai jogar um recurso, você vai baixar a unidade, baixar gear, baixar os programas, e a última coisa que você faz é atacar, ok? Então você tem lá 3 unidades, você pode atacar com as 3, mas pelas regras da versão alpha, a partir do primeiro ataque você não poderia ativar novos ataques, enquanto que o oponente ele poderia defender caso ele tivesse um bloco, e também quando você ataca ele pode virar uma lenda dele, né? Então isso se manteve. A grande mudança que diz relação à estrutura do jogo e que vai ter um impacto, e eu quero comentar um pouquinho cada um desses impactos, é o fator de que agora o jogo, para mim, está um pouco mais maleável. Ele teve algumas mudanças de nome, e, por exemplo, o que era Battle Phase ou Attack Phase, tudo virou uma Main Phase,
em que uma das subseções da sua main phase é a fase de ataque, ou ataque phase. O que isso quer dizer? Quer dizer que você quebrou aquela estrutura travada de jogar unidade, jogar gear, jogar programa e atacar. O que você pode fazer é, tem uma unidade, fiz aquele start inicial, comprei carta, joguei gig, fiz o recurso. Você agora pode atacar, jogar carta, atacar com a outra, jogar carta. E isso abre brecha para muita coisa interessante. Então aqui você vai ter, por exemplo, putz, fiz o ataque com uma unidade, só que agora, depois desse ataque, que eu quero baixar um programa, ou uma outra unidade, ou fazer um gear. Então você consegue trabalhar isso de forma bastante maleável para trazer mais surpresas para o oponente, né? Porque na estrutura anterior, a gente poderia comparar aí com o Pokémon TCG, por exemplo, em que você vai fazer você pode colocar item no Pokémon, jogar o quanto de item você quiser que você tem na mão, você pode jogar um apoiador, colocar uma energia na mão, pela regra, fazer as movimentações ali que as habilidades permitirem, e aí você ataca. Atacou, passou o turno. Seria basicamente essa lógica que o jogo siga no alpha. Aqui o jogo já puxa mais para algo que eu colocaria como um Flesh and Blood, vamos falar assim, em relação à dinâmica. Porque no Flesh and Blood você pode defender, aqui não é o caso, mas é as diferenças dos jogos. Basicamente, você ataca com uma unidade e você pode fazer alguma coisa que não necessariamente está relacionado a ataque e depois fazer um outro ataque. Então você cria uma maleabilidade no duelo que pode proporcionar diferentes estratégias. Pode parecer pouca coisa, mas não é. É uma coisa bastante impactante que muda às vezes como você constrói seu deck, porque você vai pensar, putz, aquela carta pra mim não era boa, mas agora que talvez eu possa usar ela como uma surpresa, ou essa unidade que eu posso baixar se meu oponente bloquear, sabe? Então você cria essas nuances no jogo que, porra, vai ser muito interessante. Então achei muito bom isso, né? Aqui a gente tem mais algumas descrições que você vai ter a Ready Spend Units, né? A Ready Your Spend Units, deixar pronto as unidades, lendas e edges, que é os recursos. Comprar carta, gig, fazer a gig na área de fix. Aí depois você pode vender uma carta, você pode chamar uma lenda, jogar unidades. Essas são as subseções e make attack. Então, aqui tem o texto explicando. Caso vocês queiram, eu vou deixar o link na descrição do blog lá do Cyberpunk TCG. Agora, uma outra coisa... Aqui tem uns diagramas também que eu achei bem interessante. Que deixa o jogo mais imprevisível, né? Outra mudança é o custo das lendas. Para você chamar uma lenda... Lembrando que a gente pode usar ela como recurso também. Ela custava 2. Então você virava 2 edges e virava uma lenda ali. Beleza. Agora essa lenda passa a custar 1. O que eu achei um pouco estranho no começo, quando o designer falou. Porque pensando nessa lógica, você tem 3 lendas, você consegue acordar elas mais rapidamente. E ali você acaba meio que adiantando muito o jogo, o que vai ser resolvido no terceiro ponto que a gente vai comentar. Que o jogo ele já é rápido, o jogo de Cyberpunk, né? A gente tem os 6 dados, a gente vai rolar um dado por rodada, o que dá basicamente 6 ou 7 rodadas por jogador. E aqui, o que acontece na prática é que você deixa mais recursos liberados para outras cartas que você quer usar. E como o próprio designer falou, que eu achei bem interessante o ponto dele e que falei, putz, ok, faz sentido. Quando você coloca suas 3 lendas no deck é porque você quer usar elas e que muito provavelmente elas terão um propósito na dinâmica da gameplay que você vai fazer. Então, quando você diminui esse custo dela e coloca só um recurso para aquilo, você está facilitando para os 2 jogadores fazer mais cartas, tornar o jogo mais elaborado. Então, eu achei essa mecânica interessante, vai permitir com que você jogue um pouco mais para frente ou que você jogue um pouco mais de controle e etc. Então, assim, eu acho que vai abrir espaço para muita coisa, assim como a questão do ataque também vai abrir muito espaço para isso, né? E nas subseções que está dividido, já combinando o primeiro ponto com o segundo, imagina você fazer um ataque, acordar uma lenda,
acordar o Goro Takemura, subir ele, fazer outro ataque e tentar pegar seu oponente desprevenido? Pode ser, sabe? Você cria um pouco mais de arquétipos no jogo, então você não fica só preso, o meu deck vai ser uma pegada meio rush porque eu vou só baixar a unidade e bater de uma vez. Não necessariamente. Você pode pensar em baixar suas lanes, acordar uma lane ali, outra aqui, fazer uma coisa focada em gear e etc. Então, muito interessante essa mudança, achei bastante positiva. Na real, eu não vou falar mal de nenhuma das 3 mudanças, porque eu acho que elas fazem bem pro jogo e ampliaram muito o escopo de possibilidades que a gente tem para trabalhar dentro da construção de deck e gameplay. Por fim, talvez um dos mais importantes foi a mudança na condição de vitória do Cyberpunk TCG. Se vocês se recordam de outros vídeos que eu comentei, a condição de vitória é né, na versão alfa, você ter 6 gigs, que são os dados. Então a dinâmica do jogo você começa a sua rodada, rola um dado, e aquele dado vai ser utilizado como Street Credits, que não só marcam a vitória ou quantos pontos você está fazendo, mas marca a ativação de algumas cartas, que não vem ao caso comentar aqui. Mas a importância independente do dado que você role, você vai ter um D4, um D6, um D8, um D10, um D12 e um D20. Você pode escolher qualquer um desses dados, menos o D20, que o D20 é obrigatoriamente o último dado a ser jogado. E ali você vai jogar no começo da rodada. Quando seu oponente ataca, ele vai roubar uma gig sua. E quando você ou seu oponente tiver 6, supondo que você tenha 6, a vez vai para o seu oponente. Se ele não conseguir reduzir sua gig para menos de 6, ele perde o jogo e você ganha quando a rodada voltar para você. E caso empatasse, a regra dava mais alguns turnos ali para os jogadores. Agora, o que foi que mudou? Você não tem que ter mais 6 gigs, você tem que ter 7 gigs, e a condição de vitória para quando os 2 jogadores estão empatados foi alterada. Explicando a questão das 7 gigs, eu gostei porque ela indica que você tem que ter 50% mais 1, ou seja, você tem que ganhar realmente com a maioria e não com 6. Ok? Né? Então, eu acho que isso vai prolongar um pouquinho mais o jogo, que o jogo é rápido, mas pela palavra do próprio design, a gente queria um jogo rápido, mas não tão rápido. Então, com 7 gigs, eu acho que você, tendo que ter 7 gigs, você acaba prolongando o jogo mais alguns turnos, sem tornar ele enfadonho, porque o jogo ainda vai continuar baseado nas gigs, né? Só que a diferença é que na prática você tem que ter a maioria das gigs, não só as suas 6, mas também pelo menos uma do oponente. Então, achei bastante positivo e combina com o fator final, que é o quê? Chegou no 6º turno, por exemplo, se eu tiver... você rolou o dado, eu fui lá, vou pegar, tô com uma minha 6 gigs, pego 3 gigs suas, na sua rodada você consegue pegar 2, eu ainda fico com 7 e você com 5. Então, ok, ganhei o jogo, fechou aí. Mas e se chegar num ponto em que os 2 jogadores tiverem 6 gigs? Não, sim, empatado, né? Aí vai pro que eles falaram que é o overtime, que é como turnos extras, em que a dinâmica vai continuar a mesma, só que você não vai rolar dados, porque não tem mais dados disponíveis para serem rolados. Então, o que vai acontecer você vai fazer as jogadas normais, sem a rolagem de dados, e no primeiro momento que algum jogador obtiver 7 dados, o jogo acaba e aquele jogador ganha. Então, a condição dos 7 dados se manteve, só que você não tem mais a questão da passagem de turno, quando você vai para esse overtime. Digamos que seria como um mata-mata. O primeiro que fizer 7 pontos ali ganha. E eu achei bem legal, porque isso novamente combina com a questão estratégica do jogo, de que, ok, se eu tomo um ponto aqui, quão agressivo eu tenho que ser para conseguir pegar os dados do meu oponente numa forma que eu consiga ter essa maioria. Então você consegue estender o jogo um pouco mais, novamente, tirando um pouco da velocidade dele, mas sem estender demais, né? Trazendo para uma velocidade mais agradável de jogo, em que o jogador vai jogar um pouco mais, não vai se frustrar, talvez, se for um tipo de deck que elabore uma estratégia um pouco mais demorada para engrenar, ou algo que propositalmente jogue nesse overtime, sabe?
Então, gostei bastante das mudanças, achei muito interessante e tá na hora mesmo, né, de fazer mudanças, porque o jogo tá entrando numa fase beta e semana que vem teremos novas cartas reveladas. Eu vou esperar elas serem reveladas e vou trazer a cobertura aqui pro canal também, porque, que nem eu falei, é um TCG que me chamou bastante atenção, eu vou querer cobrir aqui no canal. Se as cartas não chegarem no Brasil, paciência, vou fazer minhas proxies e vou jogar com minhas proxies, porque é a vida. Mas torço para que alguma editora pegue, para que lance aqui, para que a gente possa ter os produtos oficiais mesmo. E se você quiser testar, baixa lá os PDFs no próprio site do Cyberpunk TCG, que você consegue imprimir, cortar as cartas e jogar na sua casa. Então é bastante interessante, você vê se curte ou não o jogo, pode continuar jogando com as proxies também, né? Vai aí. E acho que é isso. É importante esse vídeo de updates, porque eu já fiz um vídeo comentando sobre as regras, né? Então, assim que a gente tiver o lançamento do jogo oficial, tudo, eu pretendo trazer não um compilado, mas um vídeo um pouco mais estruturado, comentando sobre as regras, com alguns exemplos, assim como eu fiz anteriormente, comentando sobre as versões alpha das regras, e acho que o jogo tá evoluindo bem e tem tudo para ser um TCG muito divertido pelas suas mecânicas e também pela sua temática de cyberpunk e possibilidades de novas cartas que isso oferece. Então, bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui. Só lembrando que caso vocês queiram conferir mais alguns textos meus, tem lá no Mega, www.megascope.com.br. Nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo, qual o seu card game favorito que você está jogando no momento, se você já jogou o TCG de Cyberpunk, o que você achou. Nós temos também, né, o simulador online aí, caso você queira testar, bastante interessante, digo de passagem, e já tem 2 vídeos aqui testando tanto o deck de mercenários do Alpha Kit, como o deck de Arasaka. Então são 2 decks diferentes, com ideias diferentes, mas que, pô, jogam muito bem. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.